Mas fomos então depois para o ponto principal norte, Belém. Ali foi mais terrível do que todos os lugares. E o Senhor falou que lá estava o pior dos leviatãs. Nessa viagem para o ponto leste, antes de ir para o norte, deixa eu falar, nós passamos em Campos, Rio de Janeiro, cidade onde está também uma igreja de batalha espiritual do pastor Silas Querino. Deve ter muitas outras, mas eu conheço só a dele. Passamos por lá e havia um espírito leviatã também naquela cidade. Um dia antes de nós chegarmos, o Espírito Santo deu um comando aos intercessores da igreja do Silas. E eles cercaram a cidade inteirinha e demoraram 6 horas orando, porque o Senhor também tinha dado um comando: cerca a cidade toda. No dia seguinte, nós chegamos. Deus está coordenando tudo com todos os grupos, encaixa perfeitamente. E lá prendeu o Leviatã que estava no rio, na curva do rio, próximo à igrejinha católica mais antiga do lugar, morava um Leviatã. Depois você lê sobre o Leviatã em Ezequiel, você lê em Jó 41 e nos textos mais, só você ter acesso ao material escrito depois. Pastor Silas comentou com a Neuza que desde aquela época não acontece mais morte de afogamento no rio. Era 3, 2, 1 por semana, direto. Deus está livrando aquela cidade, porque aquele bicho precisava de sangue, precisava de comer, as pessoas precisavam, sabe? Todo lugar onde tem demônios precisam das vidas sendo mortas, para sustentar a sua força, o seu pecado. Mas quando ele é arrancado, chegou o juízo de Deus naquela hora, então cessa o mal. Bom, continuemos. Norte, Belém do Pará. O Senhor fala que ali era pior do que todos os outros, porque ali estava o berço da divisão. A igreja evangélica brasileira teve o seu primeiro racha em Belém do Pará. Lá nasce o movimento Tradicionais Pentecostais, que era junto, dentro da igreja batista. Engraçado que lá tem a igreja Assembleia de Deus, que nasceu lá com o movimento pentecostal, e na outra quadra, na rua, tinha a igreja batista. Escutei histórias que você não imagina o que foi essa guerra dentro da igreja. Ali teve pecado sobre pecado acumulado, e isso é pior do que toda prostituição. Isso é pior do que todo derramamento de sangue inocente. Isso é pior do que qualquer guerra e roubo de terra. Divisão na igreja causa mais mal, porque do mundo não se espera que ande na luz, mas dos salvos se espera muito mais. E o pecado da igreja é muito mais grave, pode ter certeza, porque fere diretamente o corpo de Jesus Cristo. Porque o crente, a igreja, está habitando nas regiões celestiais, e é uma região onde o demônio não pode entrar, mas ele entra pela igreja. O diabo devia ficar embaixo dos pés da igreja, mas ele não fica, ele fica dentro do coração, às vezes, da igreja. Ali foi duro. Ali foi duro. Ali foi onde a igreja tentou separar Jesus do Espírito Santo. A igreja tentou contra a trindade do céu. Você fala: Léo, que loucura é essa? A palavra e o poder tentaram separar essas coisas. O corpo completo de Jesus, o Espírito do Senhor junto, é poder e palavra, gente. Tem cada ato profético que até às vezes fala: Jesus nem tem coragem de falar, porque muita gente pode se sentir ofendido por causa da sua denominação. Eu sei o tanto que Deus já me apertou na época em que fomos tradicionais e tínhamos orgulho de ser batista. Que tipo de espírito estava em nós? Eu chorei demais já sobre esse assunto. Já tive que pedir perdão demais em muitas reuniões, para muita gente, para muito pastor, para muita igreja pentecostal, por causa do espírito
que abrigava no nosso coração. O espírito que nos manipulava a fazer as coisas. E a gente ainda usando o nome de Deus, quando era o diabo manipulando, fazendo o querer de Satanás. Qualquer brecha, seja ela moderna ou seja ela na nossa nascente, vai afetar a nossa vida. Se nós estamos dentro de uma denominação que está com problema na raiz, a gente vai precisar entrar muito em arrependimento na presença de Deus pela denominação. Por quê? Porque quando o juízo chegar, vai pegar tudo que estiver embaixo. Deus vai tirar a verdadeira igreja do meio dos lugares contaminados. Tem 2 igrejas agora, e o Senhor vai arrancar a verdadeira, a que está andando espiritualmente, Ele vai tirar do meio da outra. Está formando uma igreja dentro da igreja. E isso não é racha. Isso é o que o Espírito Santo vai salvar os remanescentes fiéis. Retirar. Por isso vão ser 10 virgens. Todas 10 são da igreja, mas uma parte tem luz, está com a lamparina, e outra parte não está negligente, não está se santificando, mas é a igreja, vai padecer, principalmente nessa fase que entramos agora. Bom, lá Deus julgou também a festa do Círio de Nazaré, que para nós aqui de São Paulo, São José dos Campos, não faz muita diferença. Mas quando você fala em Belém do Pará, Deus falou que a festa do Círio de Nazaré vai cair, e vai cair no esquecimento. Só de falar, o auditório se põe em pé e começa a aplaudir. Eles sabem o que significa isso para eles. Quando eu contei isso lá, deu uma explosão. Falei, isso. Para eles significava muito mais do que para mim. Quem convive com a idolatria maciça de 1 milhão de pessoas que saem amarradas numa corda que simboliza um leviatã. Mas Deus julgou e acabou com aquilo. Esse ano de 2002 a festa pegou fogo num prédio, a Rota do Círio, que é essa grande procissão agarrada a uma corda, que na verdade é uma cobra, um leviatã. Não pôde acontecer do jeito que acontecia há mais de um século, gente. Foi a festa que acaba às 4 da tarde, acabou às 10 da manhã. A imagem da santa não pôde ficar junto com a corda partiu em pedaços. A santa, quando chegou, tinha um navio no porto, não saiu, ela não pôde ser recebida com as honras do Estado. A banda da polícia militar teve um equipamento quebrado, eles recolheram e ela não foi recebida. Carrinho de pipoca estourou, um prédio pegou fogo, foi uma confusão terrível. A confusão. Ano passado, ano retratado, o Cibero recebeu 4.700 e-mails. Esse ano recebeu 120. O ano passou. Deus mas arrebentou a festa. Acabou. Agora a prefeitura cortou 30% da verba. Chega! E os pastores de Belém, você não tem ideia da alegria que estava o povo do Belém do Pará. Nós estivemos lá e agora eles vão fazer a festa de tabernáculo, alugar o estádio e vai fazer a festa um mês antes do Círio de Nazaré e vai levar o povo de Deus a adorar a unidade, quebrar essa religiosidade, essa desunião que tinha no Pará. Deus está mudando o Belém do Pará, gente. Nós passamos 20 dias, foi coisa gloriosa. Quando fomos em ano passado, em fevereiro, foi só luta. Está enfrentando os demônios, corta aqui, corta ali, Deus dando os comandos. Voltamos agora em fevereiro de novo, um ano depois, e escutava os relatórios. Meu Deus, que alegria, que mudança. Foi o lugar que houve mais mudança visível. Até um lugar chamado Peso, que era o lugar que o Senhor chamava da porta norte do país, dos muros do Brasil, lá era a porta norte. Um lugar horrível. Por quê? Porque, gente, as banquinhas das comidas do povo do norte, tenho nada contra, mas era de qualquer jeito, era uma sujeira, aquilo era raça passando por cima, era barata, mosquito, camarão naturado, aqueles produtos do mar, aqueles pés com peixe, não sei o que. Aquilo era, você não tem ideia. E o